Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje iremos fazer um trabalho na telha, então temos aqui todo o material já pronto, preparado. Como fazer uma pintura orgânica na telha. Eu preparei as cores que eu vou utilizar aqui nessa telha, tá? Já deixei tudo pronto, algumas tonalidades que eu quero, que eu vou precisar. E também temos aqui o preto e o branco, né? Que a gente também sempre utiliza para fazer um detalhezinho final, eu vou utilizar elas, tá? E temos aqui também a borracha e o lápis, porque vamos precisar também para fazer o desenho na nossa telha. E aqui eu tenho também os pincéis que eu vou utilizar. Não vou utilizar todos, mas eu trouxe aqui só para vocês verem o modelo do pincel que eu vou estar utilizando. Vocês podem estar tirando o print aí também da tela, certo? E temos aqui também o paninho, né? Porque é sempre bom, o meu tá úmido, é sempre bom a gente utilizar um paninho para limpar a mão, limpar algum lugar que sujar, às vezes acontece, né? Respingar tinta em algum lugar que você não quer. Então o paninho tem que estar perto de você sempre. E a água para estar lavando os pincéis e também secando os pincéis no paninho para estar tirando o excesso da água, tá bom, gente? Sobre a telha, eu escolhi essa aqui, esse modelo. Eu escolhi essa que ela é toda lisa, ela só tem esse buraquinho aqui, né? Esse detalhezinho aqui na parte de trás, que mostra também na parte da frente, mas não vai me atrapalhar em nada. Então, o que podemos fazer? Vamos procurar uma telha mais lisa. Tá vendo que a minha, ela é mais lisa possível, né? E tem uns truquezinhos também que a gente pode estar utilizando para deixar a nossa telha mais lisa, que é a massa, né? Ou o gesso passa aonde tiver algum buraquinho, né? Às vezes temos uma certa dificuldade de achar uma telha assim, mais lisinha. Então a gente também pode estar utilizando esse truquezinho, tá? E a gente vem, lixa, faz todo o procedimento dela, né? Primeiro, antes de iniciar a pintura. E depois a gente vai dar a primeira camada de tinta, espera secar, dá a segunda camada de tinta, espera secar também, e depois de seca, dá a última camada, finalizando a terceira camada de tinta, para ela ficar desse jeito, tá? Se caso você der duas camadas e ela não ficar transparente, ficar boa, então tá ok. Se caso você vê que tá meio transparente, tá aparecendo alguma manchinha, alguma coisinha da telha, igual aqui no fundo eu não fiz questão de melhorar a pintura porque vai ficar escondido, né? Mas dá pra ver que aqui tem alguns pequenos pontinhos que aparecem, então aqui se eu desse uma terceira camada de tinta, ela ficaria perfeita do jeito que eu gostaria, tá? E então eu fiz isso aqui na parte da frente, eu dei 3 camadas de tintas, e eu vi que não há mais necessidade de pintar ela, então aqui pra mim está bom. Até porque também a gente vai fazer a arte em cima, então se tiver alguma imperfeição, ela vai desaparecer depois, certo? E a gente também vai fazer os furinhos com a furadeira, pra gente estar colocando o cordãozinho. Eu aconselho você a fazer primeiro os buraquinhos na telha, porque se correr o risco de quebrar, não vai ser um trabalho jogado fora. Agora, se você iniciar o trabalho e aí fazer o furo depois, tem aquele risco, né, na hora de furar o buraquinho, quebrar a telha e aí você jogar todo o seu tempo fora, seu trabalho fora, tá bom? Então, é bom fazer o furinho antes, certo? Eu já tenho uma telha aqui pronta que eu fiz, se vocês observarem, essa aqui eu fiz num curso com meus alunos, então ela não está totalmente perfeita do jeito que eu gostaria, ela tem uns detalhezinhos assim, um pouco carrascudo, mas nada que atrapalhe assim, sabe? Tem esse detalhezinho aqui também, ela não ficou feia, eu achei que ela ficou muito bonita, eu gostei bastante dessa telha aqui, ela já desenhada, no detalhe já todo prontinho aqui com o cordão que eu coloquei, tá? Fiz os furinhos, esse aqui eu fiz o furinho depois que foi pintado, mas com muito cuidado, né, para não quebrar a telha, como eu falei, mas se possível, é bom fazer antes, né, porque aí você não corre um risco aí de perder o seu trabalho. Essas telhas você pode estar fazendo tanto para você decorar e enfeitar a sua casa, ou para fazer a venda também. Você pode estar fazendo por encomenda, vendendo, né, trabalhando com essa arte, que fica legal, fica bonito numa área de fora, dentro da casa, fica muito bacana, tá bom, gente? Essa aqui, ela tem uns detalhezinhos aqui e um detalhezinho em cima, mas ela toda lisa também. Aqui, o que eu faria? Se fosse o caso para mim fazer para vender ela, eu poderia passar uma massinha de leve nela, lixar e fazer todo o procedimento depois para iniciar a pintura. Se você for utilizar uma telha que já está velha, às vezes você já tem a telha na sua casa, ou você pode também estar comprando. Mas se você for utilizar uma telha velha que já tem na sua casa, você pode estar lavando ela primeiro, espera secar, depois que secar, faz o furinho e pinta, tá bom? Agora, se você já comprar ela, eu aconselho você comprar e selecionar já a telha que você quer, mais lisinha possível, perfeita, para depois você não ter o trabalho de ficar consertando aqui, consertando ali, tá bom? E aí, depois que você escolher sua telha, você vai pintar ela, e depois que pintar, a gente vai utilizar o lápis e a borracha, tá bom? Vamos fazer o desenho. Eu escolhi esse desenho aqui para fazer, não sei se vocês estão conseguindo ver certinho daí, deixa eu aproximar aqui da câmera. Esse é o desenho que eu fiz nessa telha, tá bom? Como é para uma cliente, então eu escolhi uma telha mais lisa, mais que eu vi assim mais perfeitinha para mim poder estar fazendo esse trabalho. E aí eu comecei, né? Iniciei aqui
fazendo o rabisco do desenho que eu quero fazer, das folhagens. Aqui é um sol, tem umas imagens aqui na parte do fundo, entendeu? E tem essas folhagens aqui por cima. Depois que eu fiz esse desenho, agora o que eu vou precisar fazer é pintar ela com muito cuidado, pra gente não manchar e borrar as outras partes do desenho que a gente não quer estragar, tá bom? Aqui eu tenho uma outra telha. Eu também fiz as folhagens dela, já tudo ok. Então, vamos iniciar a nossa telha pintando ela toda. Você escolhe o fundo ou, se preferir, deixa a própria cor da telha mesmo. Você pode estar usando sua criatividade, fazendo as folhagens que você deseja, usando as suas formas. Se você não tiver, assim, aquela criatividade para poder fazer o seu desenho, você também pode estar utilizando alguma imagem como referência. Pode pesquisar na internet, mas se você já tiver em mente aí mais ou menos o que você quer, você pode estar rabiscando aqui, né, com muito cuidado. E quando você for fazer a sua folhagem, o seu desenho, você não vai apertar o lápis. Porque quando você pressiona muito o lápis e aperta, ele vai sair um rabisco assim mais forte. E aí você pode ter dificuldade na hora de apagar. E pode ficar manchado também o seu trabalho, tá? Então, o que você tem que fazer é utilizar o lápis de leve, com a mão bem leve, só para você conseguir enxergar o seu rabisco aí do desenho, tá? Então, não precisa nada forte, consegue ver a diferença de um para o outro? Então, é sobre isso, tá, gente? Tá vendo que eu tive essa dificuldade de apagar esse rabisquinho que eu fiz, apertando, pressionando mais a ponta do lápis? E o outro, eu não tive essa mesma dificuldade. Já fiz toda a arte, todo o desenho, passei aqui pra telha, né? Mas tem pessoas que gostam de fazer dessa forma, tá? Então ela aí vai pintando, pega o pincel, vai pintando ao redor, sabe? Eu acho que dessa forma dá mais trabalho. Então, o que eu faria? No meu caso, eu iniciaria com essa parte do fundo. Primeiro, eu faço esse rabisco aqui da parte do fundo, tá vendo que ela é tipo uma nuvem aqui no fundo? E tem um detalhe aqui e um detalhe aqui. Então, eu pintaria primeiro essa parte do fundo, que eu quero utilizar é o verde, tá? E depois que eu pintasse essa parte do fundo, eu ia utilizar essa parte, essa cor mais clara, que era pra pintar essa partezinha aqui, da lateral, tá? E essa aqui. E depois que eu pintasse essa parte que eu falei, eu ia pintar com o azul nessa parte aqui. Que tem esse detalhezinho, deixa eu ver se vocês vão conseguir enxergar. Esse detalhezinho aqui, que imita uma nuvem aí, né? Não exatamente uma nuvem, né? Mas dá o parecer aí de uma nuvem. Então, eu pintaria essa parte de azul primeiro. E por último, depois que eu pintasse, eu ia esperar secar. E quando secasse, eu ia jogar essas folhagens por cima. Por quê? Assim eu acho que dá menos trabalho, sabe? Tem gente que gosta de jogar a arte toda, igual está aqui, e ir fazendo o detalhezinho. Só que eu acho que dá muito trabalho, perde tempo. E não é o que queremos aqui. Como é para cliente, então o que a gente quer é economizar o tempo, né? A gente quer evitar de perder mais tempo fazendo essa arte, principalmente quando é muito assim, quando a demanda é muito grande. Você tem muito trabalho, muita arte para poder fazer. Então, a gente precisa economizar o nosso tempo. Então, eu faria dessa forma para poder economizar o meu tempo e eu conseguir fazer esse trabalho mais rápido, tá? Só para mostrar para vocês o que eu faria nesse caso. A mesma coisa é esse aqui. Eu utilizaria primeiro as partes, eu vou pintar primeiro as partes do fundo e as folhas que vai ficar por cima, eu vou pintar depois. Eu não vou ficar curvando toda, eu gosto de pintar ela completa, né? Tem gente que gosta de pintar, pinta, e a parte que vem a outra folha, ela pula e vai pintar a outra partezinha onde não pega a folha. Eu não gosto de fazer dessa forma, tá? Vai do gosto de cada um. Se você gosta de fazer assim, você acha que é mais fácil, que é melhor e é mais rápido, você já tem essa prática também, pode continuar fazendo do seu jeito, né? Esse é o meu jeito, eu gosto de fazer assim. Tá bom, gente? Então não existe jeito errado. Existem formas que a gente pega, aprende pra nós, o nosso jeitinho mesmo, assim, pra conseguir agilizar, fazer mais rápido. Vou tirar essas coisas que eu já utilizei. Vou deixar aqui no cantinho. E vou só pegar o pincel que eu vou precisar usar esse pincel. Essa folha, eu vou querer ela com a cor mais clara. Então, eu vou pintar aqui, vou jogar ela nessa cor. Vou fazer assim dessa forma, que é pra vocês conseguirem ver, tá? Vou pintar toda, porém, eu quero essa folha aqui por cima dessa. Então, depois eu venho só passando ela por cima, quando eu for pintar a outra. Gente, eu estou utilizando esse pincel, mas você pode usar o que você tem aí na sua casa, que também vai dar certo, tá? Desde que a pontinha dela não esteja bagunçada. O pincel, ela tem que estar com o cabelinho assim todo lisinho, pra não te atrapalhar. Agora eu vou fazer a outra.
tô usando esse pincel aqui mais largo, que é pra adiantar, né? Fazer mais rápido. Mas, se você tiver dificuldade, você pode estar utilizando um pincel mais fino, pra não correr o risco de borrar seu desenho. Aqui eu vou esperar secar e vou dar a segunda mão, tá bom? Então, eu não vou mexer aqui até eu terminar isso. Enquanto isso, eu vou estar fazendo outros detalhezinhos que eu quero, nessa mesma cor. Eu quero essa bolinha aqui, que tem lá no fundo da folha. Se você quiser, né, igual eu falei antes, você pode usar o pincel e ir desviando do detalhe da sua folhagem. Aqui não é o caso meu. Eu não quero fazer dessa forma, eu vou fazer assim mesmo. Eu também quero essa bolinha dessa cor. E eu vou fazer essa outra aqui. Calma aí. Essa aqui ela vai pegar o verde. Eu vou fazer essa aqui. Não precisa pegar o pincel e encharcar com a tinta, tá, gente? Você pega só um pouquinho na pontinha e faz sua pintura, porque senão corre o risco de escorrer e não é o que queremos aqui, né? É bom fazer por etapas, faz aos poucos, faz devagar, não precisa correria. A pintura exige, né, essa delicadeza, essa calma, pra fazer um trabalho mais perfeito possível, tá bom? Essa folha aqui, eu vou querer ela também nesse verde escuro. Então, eu vou dar início a ela, porque ela vai ficar por cima dessa outra aqui, mas não vai me atrapalhar na hora de pintar a outra. Aqui eu vou esperar secar para depois dar a segunda mão também, tá bom? Essa canetinha aqui, ela pode ser pintada em pedra, parede, papel. Então, assim, ela é boa para mim poder fazer esses detalhes, não mancha, tá? E por cima de tudo aqui também, ele vai vir um verniz. Então, não vai correr o risco de soltar a tinta. Se você utiliza essa canetinha aqui, já tá até sem ponta, corre o risco de sair, tá? De manchar o seu desenho na hora que for passar o verniz, porque essa caneta aqui, ela não é própria para isso. Enquanto esse seca, eu vou passar para essa outra aqui, para me adiantar, não perder muito tempo, e aí depois eu volto com essa de novo. E foi assim que ficou, gente. Aí já é a parte final, eu passei um verniz para proteger mais a peça e também dar um leve brilho. E aproveitei também para passar em outras peças que eu também já tinha feito para uma outra cliente. E achei que ficou incrível o resultado. Os detalhes, do brilho que ficou da canetinha dourada. Nossa, que lindo! Eu amei esse resultado, realmente ficou incrível. Eu me apaixonei, queria uma peça dessa para mim. E acho que vou fazer depois pra mim também, porque eu amei, simplesmente amei, gostei demais. Deixei as peças secando uns 20 minutinhos, gente. Pra finalizar, já fui logo aí cortando as peças do cordão, todas do mesmo tamanho, já fui também amarrando, né, colocando aí nas peças, no furinho e já fazendo um nozinho para não soltar. E por último eu corto as pontinhas para não ficar um acabamento feio, tá? E fica agora com o resultado final dessas peças, mostrando o detalhe de como ficou todas as peças.